Então, galera, nesse nosso último vídeo aí, que é a Idade Contemporânea, eu queria que vocês prestassem uma atenção especial, porque a Idade Contemporânea cai muito mais do que qualquer outras coisas que eu já falei, tudo bem? Especialmente Segunda Guerra. Mas não tem como a gente chegar na Segunda Guerra, que a gente inclusive está tranquilo, porque a gente teve uma aula recentemente agora sobre Segunda Guerra, então nem tem muito o que revisar, uma vez que vocês acabaram de ter a aula, mas é bom a gente pensar um pouquinho como a gente chega nessa Segunda Guerra, né? A gente sempre fala que a Segunda Guerra foi uma espécie de parte 2 da Primeira Guerra Mundial, né? Mas a Primeira Guerra Mundial foi o que, afinal, né? Por que ela começa? Tem a ver um pouquinho com o vídeo anterior. Eu falei pra vocês da Revolução Industrial, onde as pessoas começam aí a juntar coisas e tudo mais, e, tipo, produzir cada vez mais, e buscar matéria-prima, e buscar, tipo, mercado consumidor. Pois é, essa necessidade das pessoas buscarem matéria-prima e mercado consumidor é uma das coisas que impulsiona a Europa a buscar, né, enfim, colônias e territórios e pessoas em outros continentes, né? A ideia de imperialismo já diz isso. Quando a gente fala império, a gente está falando de um reino que tem colônias, de um país que tem colônias. Então, quando eu falo de imperialismo, é essa busca por colônias, né? E o imperialismo ele vai ser bastante cruel, principalmente com a Ásia e com a África, nesse começo do século XIX, né? Então você vai ter a Conferência de Berlim, que divide a África, em vários pedacinhos, que vai gerar uma série de conflitos lá. Você tem intervenção, por exemplo, a União Indochinesa, a intervenção da China, da França na região ali, onde tem o Vietnã, Laos, etc. Você tem a Guerra do Ópio na China, ou seja, uma série de eventos que demonstram o interesse desses países europeus em buscar matéria-primas de fácil acesso e mercado consumidor na Ásia e na África, tudo bem? O problema é que isso gera uma série de competições, né? Então você tem países como Inglaterra, Alemanha, buscando mercados ao mesmo tempo, então você vai começar a gerar uma série de conflitos que vai virar um verdadeiro barril de pólvora. Não só o conflito do imperialismo, ele existe, ele é o principal, mas ele não é o único. Você vai ter outros conflitos também aparecendo e sendo mais acirrados ainda por essa proposta, né? A gente tem a ideia da Alsácia-Lorena lá, que é um território francês que foi tomado pela Alemanha na Primeira Guerra, na formação da Alemanha, né? Então você tem o conflito também entre austríacos e russos, pela questão da Sérvia. Então é uma série de coisas que vão fazer a Primeira Guerra Mundial implodir, né? Então você vai ter aí um conflito generalizado. A gente tem essa questão, se chama de Primeira Guerra Mundial ou se chama de Grande Guerra, fica aquela discussão, mas independente, você tem que lembrar que é um conflito entre grandes potências capitalistas, principalmente pelos mercados consumidores, matéria-prima que eles estão buscando agora, é uma corrida imperialista, né? Com o fim da Primeira Guerra, a gente tem o Tratado de Versalhes, que vai zoar o barraco de vez, não é? Vai acabar aí transformando rinchas antigas em um motivo para crescimento de ideias extremas, como o nacionalismo, o ultranacionalismo e o fascismo na Alemanha. Vai também gerar um primeiro gatilho aí, que vai fazer com que os Estados Unidos depois desenvolva a crise de 29, porque ele começa a vender para a Europa, vai se sentindo muito bem, vende muito, que é a crise de sobreprodução que a gente falou. Quando a Europa se recupera, ele não está preparado para isso, acaba gerando a crise. Enfim, também tem a Revolução Russa, né, que, querendo ou não, a gente tem uma série de problemas aí na Rússia, mas a permanência da Rússia na guerra ajuda um pouco, né, um dos motivos aí para as pessoas se revoltarem e fazerem sua revolução na Rússia. Enfim, as consequências da Primeira Guerra elas são amplas e elas vão acabar gerando a Segunda, né? Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, e aí eu vou falar com um pouco mais de calma para vocês, que é o assunto que mais cai nessa questão de história contemporânea, a gente pega todo esse passado que vem aí, né, todas essas consequências da primeira, e começa a analisar, e por isso que essa segunda aparece, né? A Segunda Guerra é basicamente ela se inicia basicamente por uma questão também, né, como posso dizer, conflitos mal resolvidos da primeira. Vamos pegar pela Alemanha, por exemplo, que ela está obrigada ao Tratado de Versalhes a não se expandir, e ela começa a se expandir uma vez que o Hitler assume o poder, né, de maneira assim, sem se preocupar com o tratado e tudo mais. E do outro lado você também tem a União Soviética estabelecendo ali um poder e tudo mais. Então acaba que essas forças, né, os capitalistas aí, Inglaterra e França, capitalismo liberal, o fascismo ali na Alemanha, na Itália, e o socialismo vindo aí da União Soviética, acabam por se chocar nessa guerra, né? Eu falei para vocês na última aula bem detalhadinho o que rolou na Segunda Guerra Mundial, como ela acontece e tudo mais, então eu não vou ficar chovendo muito no molhado aqui para essa revisão, só para vocês lembrarem um pouquinho de pontos principais da guerra, né? É sempre bom você pensar que a Segunda Guerra Mundial ela é uma consequência da primeira, né, de assuntos mal resolvidos da primeira, né, então é sempre bom você, quando estiver falando de Segunda Guerra Mundial, lembrar do Tratado de Versalhes, lembrar de como esse Tratado de Versalhes ele vai criar um momento aí, né, geopolítico no mundo, onde você tem aí um terreno fértil para
questões nacionalistas, para extremismo, e das transformações que acontecem durante a guerra, como a Revolução Industrial, o que acontece um pouquinho depois também, como a crise de 29, que vão acabar criando esse mundo da Segunda Guerra Mundial, né? Durante a guerra, assim, os elementos principais que você precisa ter noção é essa guerra em duas frontes, né? Você tem uma guerra acontecendo no Pacífico, você tem uma outra guerra acontecendo no território europeu, a questão aí da tomada de Paris, como é que ela foi feita, a Blitzkrieg, que o exército alemão usava, são nomes que, assim, você não precisa saber exatamente, mas é bom que você entenda e se familiarize com esse nome, para caso ele apareça na sua prova, você não ficar, meu Deus, o que é isso, e papapá e tal. Então, é sempre bom dar uma lida, se você ainda está muito confuso para você esses nomes, o que ele é, o que ele significa e tudo mais. Tudo bem? Uma coisa que costuma aparecer no Enem também é a consequência da Segunda Guerra Mundial, né? A principal consequência, gente, sempre vai ser o surgimento de duas grandes potências que vão dar origem a essa nova era, né, da Guerra Fria, como a gente chama, né? Essa aula eu ainda vou dar para vocês, é a nossa próxima aula e última aula, né? Mas eu vou falar direitinho para vocês como essa Guerra Fria começa, mas é sempre bom lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial, com a Europa bastante destruída, bastante castigada pela guerra, a gente tem o surgimento aí de duas grandes potências, né, com ideologias muito distintas. De um lado você tem os Estados Unidos despontando aí como líder do capitalismo mundial, e do outro lado você tem a União Soviética despontando aí como o líder do socialismo, né, aí mundial. Só que, obviamente, a gente tem discussões, né, sobre a União Soviética ser mesmo, o socialista não ser mesmo, mas enfim, quando se trata de uma questão de Guerra Fria, são esses nomes que vão aparecer: socialismo de um lado, capitalismo de outro, ou pode ser comunismo também quando se trata da União Soviética. A questão importante você tem duas grandes potências bastante fortes economicamente, bastante militarizadas, com bastante poder bélico, que têm aí interesses distintos e opostos. Então o mundo fica sempre nesse medo de uma nova guerra ser gerada. Mas isso eu vou tratar com vocês com calma, eu acredito que vocês já tenham visto um pouco disso em geografia, mas a gente vai ver o processo histórico também por trás disso numa próxima aula, tudo bem? Esses vídeos aqui, como eu falei para vocês, é só para lembrar vocês de pontos que podem aparecer no Enem. A ideia é muito mais para criar um alerta para vocês, no sentido assim de, olha, esses pontos são importantes, do que fazer uma revisão. Como eu falei, tem um vídeo aí, eu estou postando aqui de novo para vocês, que é mais completo, que vai pedaço a pedaço mesmo, é aquela folhinha que eu postei para vocês também lá no grupo esses dias. Pode ajudar um pouquinho, né? Se uma dessas questões ficou meio nebulosa, se você, por exemplo, eu não lembrava disso, eu não sei muito bem do que eu estou falando, no caso, é importante você revisar essas coisas. Ler sobre isso, pode assistir videoaula se você achar interessante, ou vir conversar comigo aí, mandar mensagem, me encontrar lá no curso, para trocar um pouco de ideia, para revisar essas coisas, tudo bem? Eu tentei manter esses vídeos bem curtos, até porque eu sei que vocês têm pouco tempo, tem muitas matérias para estudar, mas é mais para dar um alerta para vocês do tipo, estudem isso, tá? Se você não tem tempo, estuda só o que eu te falei aqui, que é o que tem mais chance de aparecer no Enem. Tudo bem? Eu estou postando junto para vocês aí a porcentagem, mais ou menos, de como esses assuntos aparecem na questão do Enem. Essa porcentagem não foi feita por mim, tá? Foi feita por alguns cursinhos, então eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada, tá bom? Mas fiquem tranquilos, do quanto vocês puderem ficar, né? Eu sei que o nervosismo é inevitável, mas arrebenta lá na prova, estou torcendo por vocês e confio demais no potencial de cada um. Beijão!